Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início às implementações práticas utilizando o algoritmo Naive Bayes que você aprendeu nas aulas teóricas. E vamos fazer 3 experimentos. Primeiramente, vamos usar aquela base de dados do risco de crédito, que nós usamos inclusive nas aulas teóricas. Depois, a base do Credit Data e também a base de dados do Census. Essa primeira base de dados será utilizada somente para nós termos uma visão geral do algoritmo. Vamos abrir uma nova célula de código. Vamos criar a variável chamada base risco crédito recebe PD, importação que nós havíamos feito para o Pandas, e chamamos a função readCSV. Agora nós vamos precisar carregar para dentro do ambiente do Google Colab o arquivo riscocredito.csv. Você pode clicar nesse botão de Upload. Eu vou selecionar esse arquivo, riscocredito.csv, e lembrando que você tem acesso a esses arquivos nos materiais para download desse curso. Vamos clicar em Copy Path para copiarmos o caminho, colamos o caminho desse arquivo, executamos. Nenhum erro foi retornado, isso quer dizer que o arquivo foi carregado corretamente. Vamos digitar base risco crédito para nós observarmos os registros e nós temos aqueles 14 registros com os atributos história do crédito, dívida, garantias, a renda e o risco, se é alto, moderado ou baixo. Com base nesses atributos previsores, nesses 4 atributos, o nosso objetivo é fazer a previsão do risco de conceder empréstimo para um determinado cliente. Nós agora vamos precisar fazer alguns pré-processamentos nessa base de dados, e o primeiro deles é nós separarmos as variáveis. Uma variável vai armazenar somente os atributos previsores, que é a variável x, enquanto que a variável y vai armazenar somente a classe. Vamos criar a variável x, risco crédito, que recebe base risco crédito.iloc para nós selecionarmos registros. Vamos buscar todas as linhas do atributo 0 até o atributo 4, .values para nós convertermos para o formato do NumPy Array. Temos o atributo 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E lembrando que quando nós colocamos um intervalo, o último índice não é retornado. Isso indica que ele vai buscar do atributo 0 até o atributo 3. Vamos observar os valores. Perceba que nós temos os atributos com exceção da classe. Vamos agora criar a próxima variável, y, risco crédito, base risco crédito, .iloc, todas as linhas, somente a coluna 4, .values, vamos observar os valores, y, risco crédito. Nessa outra variável nós temos somente as respostas esperadas. E conforme nós já havíamos discutido em outras aulas, nós temos esses atributos categóricos do tipo string e nós precisamos fazer a conversão para atributos numéricos. Caso contrário, tanto o algoritmo Naive Bayes quanto outros algoritmos que nós vamos testar vão retornar erros. Para isso, nós vamos aplicar o Label Encoder que você aprendeu no módulo passado. Vamos fazer a importação from sklearn.preprocessing import label encoder. Vamos criar primeira variável label encoder história recebe label encoder. Estamos instanciando um objeto dessa classe. Vamos colar mais 3 vezes, pois nós vamos precisar um label encoder para cada um dos atributos categóricos. O próximo é para a dívida, garantia e, por fim, para a renda. Criamos essas variáveis, adicionamos uma nova célula de código e vamos aplicar os processamentos. Risco de crédito
todos os registros, coluna 0, vai receber o label encoder da história de crédito, que é o primeiro atributo, fit transform, passamos novamente, x risco crédito, todos os registros, posição 0. Vamos agora copiar e colar 4 vezes e só mudar os índices. Acessamos o índice 1, o 2 e o 3. Aqui também mudamos para 1, 2 e para 3. E vamos trabalhar com outras variáveis. Aqui será o label encoder dívida, label encoder garantia e, por fim, label encoder renda. Executamos, vamos observar o resultado dessa variável, x risco crédito. Note que agora nós temos somente atributos numéricos. Nós transformamos de categóricos para numéricos. E como essa base de dados ela é muito pequena, nós não vamos fazer aplicação do One Hot Encoder, pelo fato de que nós teríamos que adicionar várias outras colunas. Essa base de dados ficaria muito maior. E para o teste dos algoritmos, que nós vamos, inclusive, na sequência, trabalhar com a visualização do resultado que alguns algoritmos geram, vai ficar muito mais fácil nós trabalharmos somente com o label encoder. Então, para essa base de dados em específico, para fins de teste, nós vamos deixar somente com o label encoder. Podemos salvar esse arquivo, as duas variáveis, para nós não precisarmos executar todo esse processamento novamente. Vamos fazer uma importação para o Pickle, with open. Vamos definir o nome desse arquivo, riscocredito.pkl. Vamos salvar ou gravar essa variável, por isso nós colocamos esse atributo wb, sf, pickle.dump e vamos passar as variáveis x risco crédito e y risco crédito e por fim passamos o parâmetro f. Executamos essa célula, perceba que foi gerado esse arquivo riscocredito.pkl. Nas próximas vezes que nós utilizarmos essa base, vamos trabalhar com esse arquivo. Agora vamos criar o algoritmo Naive-Bayes. Para nós fazermos o primeiro experimento, eu vou criar uma variável chamada Naive risco crédito, que vai receber um objeto dessa classe Gaussian NB, que inclusive falta fazer uma importação aqui no alto, só para nós termos acesso ao algoritmo. Vamos digitar from sklearn, que é o pacote ou a biblioteca para nós trabalharmos com os algoritmos de aprendizagem de máquina no Python. Temos esse pacote Naive-Bayes e vamos fazer a importação para essa classe chamada Gaussian NB. Gaussian é o nome de uma distribuição estatística, que inclusive é chamada da distribuição normal, e a maioria dos dados eles estão dentro dessa distribuição estatística. Por isso que nós usamos esse algoritmo Gaussian NB, que ele é mais usado para problemas mais genéricos. Vamos voltar para a implementação. Nós criamos esse objeto, que é de fato o algoritmo Naive-Bayes. Agora nós precisamos fazer o treinamento do algoritmo. E conforme você aprendeu nas aulas teóricas, o treinamento desse algoritmo em específico é a geração de uma tabela de probabilidades. E para nós gerarmos essa tabela de probabilidade, nós vamos chamar essa função fit, que significa encaixar, traduzindo do inglês para o português, ou seja, o algoritmo vai ser encaixado nesses dados, ou em outras palavras, será criada aquela tabelona de probabilidades. E aqui nós vamos passar o x risco crédito, o primeiro parâmetro são os atributos previsores, e o segundo parâmetro é a classe, ou as respostas esperadas. Portanto, colocamos o y risco crédito.
Quando nós executarmos essa célula, estamos fazendo o treinamento do algoritmo. Essa função, de fato, que vai gerar a tabela de probabilidades. Note que o treinamento é bastante rápido, pois esse algoritmo é bastante simples e conforme você aprendeu nas aulas teóricas, a ideia dele é fazer a geração de uma tabela de probabilidades considerando esses dados. Quando o algoritmo já está criado, agora o que nós podemos fazer é gerar uma previsão. Vamos supor que nós temos um novo cliente que nós não sabemos a qual classe ele pertence e nós queremos obter uma previsão desse algoritmo. Vamos chamar o Navy risco crédito e temos uma função chamada predict e você vai passar os dados. Note que ele recebe um parâmetro chamado x, que são os dados ou os atributos desse cliente, que com base nesses atributos será feita uma previsão. Nas aulas teóricas, nós havíamos trabalhado com esse registro, história de crédito boa, dívida alta, garantia nenhuma e a renda maior do que R$ 35.000 por ano. Note que nós havíamos feito todos os cálculos de probabilidade alto, moderado e baixo. O objetivo é utilizar esse registro para nós fazermos a classificação e verificar se ele vai classificar esse registro com a classe baixo conforme os cálculos manuais. Nós também havíamos trabalhado com esse outro registro, quando você aprendeu o conceito de correção laplaciana, que a história de crédito é ruim, a dívida é alta, garantia é adequada e a renda é menor ou igual a 15.000 por ano. E é importante enfatizar que o próprio Python vai fazer todo esse processo da correção laplaciana, que é a adição daqueles registros adicionais quando nós temos esses problemas com valores zerados. Você não precisa se preocupar com essa questão, pois internamente o algoritmo Navy Bayes, na implementação com a biblioteca sklearn, fará esse processo automaticamente. E nós vamos utilizar esses dados para submeter ao nosso algoritmo Navy Bayes. Eu colei os atributos só para facilitar o entendimento, porém, note que nós temos história boa, dívida alta, garantia nenhuma e renda maior do que 35. Essas variáveis estão no formato categórico, ou seja, são strings. Porém, na nossa base de dados, perceba que nós temos os números. Então, agora nós vamos precisar fazer a associação desses valores. Por exemplo, boa, qual número que ele representa quando nós aplicamos o label encoder. Para nós descobrirmos isso, nós podemos observar que o primeiro registro é ruim e ele recebeu o número 2. Os próximos registros é desconhecida, depois ruim, ruim e boa. Então, nós podemos observar que o desconhecida é o número 1 e o boa é o número 0. Isso indica que esse registro terá o valor 0 com relação à dívida alta. Podemos observar que o primeiro registro possui a dívida alta e podemos chegar à conclusão que é correspondente ao número 0. Então, nós vamos passar para a dívida alta o 0. Garantias nenhuma. Na nossa base de dados é o primeiro registro. Isso indica que garantia nenhuma tem o label igual a 1. Então, vamos mudar aqui para 1 e a renda maior do que 35. Primeiramente, nós temos 0,15, 15,35, 15,35 e acima de 35, ou seja, é o quarto registro. Podemos observar 1, 2, 3, 4, ou seja, ele tem o ID igual a 2. Agora vamos observar a história de crédito ruim, que é o primeiro registro que equivale ao número 2. História ruim é igual a 2.
Dívida alta na base de dados original é o primeiro registro também, que equivale ao número 0. Colocamos o 0 aqui. Garantias adequada. Note que nós temos o nenhuma. E aqui no meio temos o adequada. Podemos observar que o nenhuma é o 1 e o adequada é o 0. Então, colocamos um 0 aqui. E, por fim, a renda menor do que 15, que é entre 0 e 15, é o primeiro registro. Podemos observar que equivale ao número 0. Então, o que nós vamos fazer agora é passar como parâmetro, abrimos um colchete, vamos passar esses dois registros, separados por vírgula. O primeiro é 0, 0, 1 e 2, conforme fizemos o preenchimento, e o segundo registro é 2, 0, 0, e por fim nós temos também o 0. Executamos. Note que nós já criamos essa variável previsão, vamos observar os valores. Perceba que ele vai retornar na primeira posição a previsão para esse registro. Note que bate com o slide que nós tínhamos a maior probabilidade para a classe baixo, ou seja, nesses nossos experimentos, esse cliente foi classificado como risco baixo com uma probabilidade de 79%. E aqui também nós temos a resposta igual a baixo, e para esse segundo registro, que possui essas características, o risco de conceder um empréstimo é igual a moderado. E essa função predict vai retornar somente a classe, ela não vai retornar a probabilidade. Então, nós não vamos conseguir comparar aquele valor de 79% que nós vimos no slide. Com isso, nós já temos o nosso algoritmo pronto, fizemos o treinamento e logo na sequência podemos fazer previsões. Nós podemos observar algumas características adicionais. Se nós digitarmos o nome do algoritmo, temos esse atributo classes, que ele vai mostrar as classes alto, baixo ou moderado. Nós podemos também contar quantos atributos nós temos por classe, utilizando o class count. Note que nós temos 6 registros da classe alto, 5 da classe baixo, 3 da classe moderado, conforme essa tabela que nós podemos observar aqui. Moderado temos 1, 2, 3, alto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e baixo 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente conforme os resultados apresentados aqui. E o que nós podemos também observar são as probabilidades a priori. Para isso, nós podemos digitar class prior. Isso indica que os registros da classe alto, que possui essa quantidade de 6, representam 42% da base de dados, da classe baixo, 35% da base de dados, e da classe moderado, 21% da base de dados. E um detalhe importante é que, infelizmente, atualmente, com essa versão do sklearn, não é possível visualizar a tabela de probabilidades. Se você, por exemplo, utilizar outras ferramentas, como a linguagem de programação R ou a ferramenta Weka, é possível visualizar a tabela de probabilidades muito parecido com os cálculos manuais que nós executamos nas aulas teóricas. Na próxima aula, nós vamos aplicar esse algoritmo para a base de dados do crédito. Obrigado e até lá!